compras públicas sustentáveis e informação ao consumidor. Eu, então, trabalho contribuindo para esse programa, esse subprograma de informação ao consumidor. Próximo slide, por favor. O programa de informação ao consumidor, ele tem, então, como objetivo apoiar a divulgação de informações de qualidade sobre bens e serviços e estratégias efetivas para envolver os consumidores em consumo sustentável. Então, nosso objetivo é trabalhar com com os responsáveis por prover a informação, então, com governos e com empresas, para que a informação que está disponível ao consumidor seja cada vez melhor e mais efetiva para uma tomada de decisão para o consumo consciente. O programa ele é liderado pelo Ministério de Meio Ambiente da Alemanha, o Ministério de Meio Ambiente da Indonésia e pela ONG Consumers International. O próximo slide. Então, no contexto desse programa, nós desenvolvemos... bom, aqui é só uma visão geral do programa, né? Os 3 coordenadores, a gente tem 20 membros no comitê diretivo desse programa, o Instituto Acatu é um dos membros do comitê diretivo desse programa, e uma rede global com mais de 100 parceiros. Então, dentro do escopo desse programa, nós desenvolvemos num esforço de consulta com atores de todo o mundo nos anos de 2015 e 2016, esse guia, que então foi publicado em 2017. O próximo slide, por favor. Esse guia ele foi publicado originalmente em inglês e ele hoje já tem uma versão em português disponível para download gratuito no site do nosso programa. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho desse guia e qual que é a relevância dele para os consumidores e para o consumo sustentável. Próximo slide. O guia, então, ele traz... o objetivo do guia, então, é melhorar a confiabilidade das informações para promover o consumo sustentável, definir requisitos mínimos para combater o potencial de greenwashing. Greenwashing são aquelas, para quem não sabe, são aquelas informações muitas vezes falsas ou outras vezes que levam o consumidor a erro na hora de fazer uma escolha de consumo. E também para incentivar, o outro objetivo do guia, para incentivar ativamente as organizações a assumirem a liderança e comunicar informações úteis e de qualidade aos consumidores e oferecer uma ferramenta prática para abordar os ODS. Aqui então, né, falando mais uma vez, a gente está contribuindo para o ODS 12, que é garantir padrões de consumo e produção sustentáveis, e para a meta 12.8, que é até 2030, garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com o meio ambiente. Próximo slide, por favor. Então, a quem se destina esse guia? Bom, primeiro, né, o que é a informação sobre a sustentabilidade do produto? Isso pode ser qualquer tipo de ferramenta ou sistema que busca orientar os consumidores a fazerem escolhas mais sustentáveis em bens e serviços. Eles incluem rótulos, estándares voluntários, declaração de produtos, reivindicação de marketing, programas como footprinting, pegada de carbono, pegada hídrica, pegada ambiental e outras formas de comunicação com consumidores sobre questões ambientais, sociais e socioeconômicas ligadas aos produtos. Produtos aí a gente entende como bens e serviços. Então, e a quem se destina então esse guia? O próximo slide, por favor. O público-alvo, então, primeiramente, né, as entidades que estão responsáveis pela produção dessas informações, então, o setor privado, os fabricantes, os varejistas, os profissionais de compras e os profissionais de propaganda e marketing, para aplicar, então, o guia no desenvolvimento da informação de sustentabilidade dos produtos. Mas também ele é voltado às instituições de rotulagem e estándares de sustentabilidade e aos governos para comparar e adaptar eventuais programas e políticas públicas ao que está recomendado no guia.
E também há associações empresariais, organizações de terceiro setor, associações de defesa do consumidor e organizações de vigilância do mercado para checar a qualidade das informações de sustentabilidade do produto que estão fornecidos no mercado, em comparação com os princípios então estabelecidos pelo GUI. O próximo slide. Agora eu vou falar para vocês rapidamente sobre esses princípios. Nós temos 10 princípios, 5 deles que estão à esquerda são os princípios fundamentais, que são considerados o mínimo que uma empresa, que um provedor de informação tem que atender para evitar então o greenwashing. O primeiro princípio é a confiabilidade, que as informações que você está divulgando sejam baseadas em fundamentos científicos, que elas tenham fundamentos científicos, sejam baseados em metodologias reconhecidas, para que você possa então fazer uma comunicação sobre o atributo de sustentabilidade do seu produto. A segunda, que seja transparente, que você comunique sobre coisas importantes sobre o seu produto, que seja relevante, que você comunique, então, sobre atributos essenciais do seu produto e não sobre coisas que não estão necessariamente ligadas ao produto, por exemplo, que sejam acessíveis ao consumidor, que o consumidor consiga acessar, né, consiga ter essa informação no momento em que ele precisa. Então, na embalagem do produto, no momento em que o produto que ele vai, ou então no estande de compras, ou então numa página de comércio eletrônico, ou seja, que a informação esteja acessível na hora que o consumidor precisa. E que a informação seja clara, que o consumidor tenha, né, que ele entenda, que ele entenda com facilidade o que aquela informação quer dizer e que não gere confusão ou que leve o consumidor a erro. Esses, então, são os 5 princípios fundamentais, que é o mínimo que a comunicação sobre a sustentabilidade dos produtos deve ter para que não se constitua em greenwashing. E os 5 princípios aspiracionais, que visam, então, uma melhoria da informação do mercado a longo prazo. Que seria, então, você estimular a mudança de comportamento do consumidor no longo prazo, você levar em conta as 3 dimensões da sustentabilidade, né? Então, o aspecto ambiental, social e econômico, que ele seja, na medida do possível, né, a informação criada, desenvolvida de forma colaborativa com outros atores da sociedade civil, representantes dos consumidores, que tenha também, use uma abordagem inovadora e diversos canais, ou seja, você comunicar com o consumidor pelas redes sociais, além das mídias tradicionais, também é uma coisa que é uma forma de você atrair, né, e você atingir, né, diversos consumidores de diversas faixas etárias, é você usando diferentes formas, né, de comunicação. E por último, para que você possa, na medida do possível, tornar a decisão de compra comparável, você poder comparar produtos similares de forma igual, né, com uma metodologia igualitária. Por exemplo, como é a questão do selo de eficiência energética que a gente vê nos produtos aí no Brasil, que você pode claramente ver que essa televisão consome mais energia do que essa, então ela é mais sustentável. Ou seja, você poder dar ao consumidor essa prerrogativa de escolher entre produtos similares por aquele que tem um melhor resultado ambiental, um menor impacto. Eu acho que com isso eu concluo essa apresentação geral e aí a gente pode conversar um pouco mais sobre... sim, aí você perguntou quais são os resultados disso, né? Se você já tem assim, um teste, né, com algumas empresas, tem até uma pergunta aqui do público sobre supermercados, então se isso já foi aplicado, né, em algum setor, em algum grupo de empresas. Sim, nós fizemos então um exercício de aplicação dessa metodologia e trabalhamos com 28 organizações vindas das todas as regiões do mundo, organizações pequenas com 8 funcionários, até organizações muito grandes, empresas muito grandes. Então, nós tivemos um leque, né, de participantes muito interessante
E, inclusive, algumas empresas brasileiras participaram desse exercício global e para então aplicar os princípios, né, do guia nas suas comunicações e dizer para a gente se o guia ele tem aplicação, se ele é relevante ou não. Então, a gente trabalhou com essas empresas e os resultados dessa pesquisa foram de que o guia ele é relevante, que os princípios eles são relevantes, são adequados. E o que foi dito entre os participantes dessa pesquisa é que são dois os maiores desafios que as empresas enfrentam na tentativa de comunicar a sustentabilidade dos produtos para os consumidores. O primeiro desafio que eles mencionaram é a disponibilidade de espaço nas embalagens, porque muitas vezes os países têm diversos requisitos de informações que têm que ser obrigatoriamente incluídas na embalagem. Por exemplo, no caso de produtos alimentícios, não é a questão do que contém o produto, que tipo né, quais os ingredientes, e também né, a questão de sódio, de calorias, gorduras, essas coisas. E outras, enfim, dependendo, cada produto tem uma quantidade de informações que são já obrigatoriamente que tem que estar na embalagem. Então, eles dizem que há pouca disponibilidade de espaço nas embalagens para comunicar a sustentabilidade do produto para o consumidor. E um outro desafio que foi colocado pela grande maioria dos participantes desse programa, né, dessa pesquisa que a gente fez, é que é a dificuldade de você traduzir os termos técnicos que estão relacionados à sustentabilidade dos produtos de forma com que o consumidor comum lá na prateleira do supermercado consiga entender e consiga então traduzir isso numa decisão de consumo. Então essas foram as duas principais desafios que as empresas relataram. Obviamente, né, como foi colocado aí, a questão dos supermercados, né, eles é muito importante. Eu acho que eles têm um papel fundamental na disponibilização de informação ao consumidor. E nós temos alguns que participaram. Eu me lembro de um que é o supermercado Auchan da Espanha, que participou dessa pesquisa global. Legal. Deixa eu te perguntar só mais duas coisinhas, porque eu acho que a apresentação já cobriu, né, o público aí de bastante informação, é um guia prático, né? Se vocês lerem essas diretrizes, vocês vão conseguir melhorar muito a comunicação dos atributos de sustentabilidade. Mas me ficaram, assim, a princípio, duas dúvidas. Como é que vocês recomendam uma empresa que não tem certificado, uma pequena empresa que ainda não consegue pagar um certificado reconhecido? Então, como que é uma recomendação para que ela consiga fazer uma boa comunicação e concorrer com uma outra que tem um certificado super reconhecido? E por último, eu te perguntaria se o certificado de empresas B, ele foi considerado também nas diretrizes, que eu não encontrei nenhuma referência. Bom, primeiro a questão das pequenas empresas. Isso realmente, a questão das micro e pequenas empresas é uma questão muito importante e ele é um desafio global. Ele é especialmente importante, a gente sabe, no Brasil, porque segundo dados do Sebrae, as micro e pequenas empresas representam 99% do total registrado de empresas no país. São mais de 12 milhões de negócios, dos quais 8 milhões são microempreendedores individuais. Mas isso não é uma particularidade apenas do Brasil. A questão das pequenas e microempresas é uma questão global. A gente recebe, né, comentários e perguntas sobre isso nos diversos países em que a gente trabalha. E a gente, então, entende que o papel de programas nacionais e internacionais que capacitem as pequenas e médias empresas são fundamentais para oferecer assistência técnica e o desenvolvimento de capacidades para que elas tenham acesso a essas diversas informações, como, por exemplo, o guia que a gente está apresentando aqui hoje. As certificações são um caminho, porque as certificações são uma forma fácil
do consumidor identificar o produto. Mas, contudo, eles não são a única resposta, nem é um único caminho. Nós da ONU, a gente não prega que as certificações são a única forma ou a melhor forma, mas e sim uma das formas e que tem diversas vantagens, mas também tem pontos um pouco mais difíceis, como a questão do custo. Nós sabemos que muitas vezes as pequenas empresas não conseguem arcar com os custos dessa certificação. Contudo, é possível fazer comunicação sobre aspectos de sustentabilidade dos produtos de forma clara, transparente e confiável, sem necessariamente ter que recorrer às certificações. E é isso que o guia vai ensinar passo a passo sobre como você pode, então, comunicar a sustentabilidade do seu produto. E a última questão, a questão da certificação do Sistema B. Esse guia ele foi desenvolvido muito mais no sentido de criar, então, esses princípios que foram acordados globalmente nesse esforço com diversos atores. E ele faz referência, ele não teve como objetivo fazer um mapeamento exaustivo das certificações que estão no mercado hoje. E ele faz, sim, referência a alguns exemplos que são hipotéticos e algumas referências a boas práticas internacionais para ilustrar os diversos princípios. Infelizmente, eu creio que realmente o Sistema B não foi considerado na época da elaboração do guia, mas não porque não tenha relevância, a relevância do Sistema B é reconsiderada globalmente, mas sim porque talvez na época ele não tenha tido uma ligação direta com a ilustração dos princípios, porque era isso que a gente queria. Na verdade, a gente queria, quando vocês forem ver o guia, vocês vão ver que para cada princípio a gente traz um exemplo ruim, que é sempre um exemplo fictício, que é um exemplo de o que não fazer, e um exemplo bom, que esses sim são exemplos que a gente tirou do mercado. Então, normalmente, esses exemplos são os que melhor ilustravam aquele princípio naquele momento. A gente também tem que levar em consideração que já tem aí quase 5 anos que a gente desenvolveu esse guia. Faz um tempinho, né? Beatriz, muito obrigada. Eu queria aproveitar que a Lívia está aqui com a gente, porque ela tem uma experiência muito prática nisso tudo que a gente está falando. Então, eu queria convidar a Lívia para participar dessa conversa. Tem umas observações, uns comentários muito interessantes aqui no chat. Então, assim, a gente ainda tem um peso muito grande do marketing e é por isso que talvez as empresas não consigam comunicar aquilo que deveriam nas suas embalagens. Isso, eu tenho participado de grupos com relação a isso. A gente tem aqui a oportunidade do QR Code, né, para a gente poder estar fazendo comunicação de uma outra forma, como você até recomendou pelo guia, né, pelas diretrizes, usar várias formas de comunicação. Então, você põe um sinal ali na embalagem e se a pessoa quer mais informações, você oferece em outras plataformas e tudo mais. Então, muito obrigada, viu, Beatriz, por toda esse detalhamento que você deu para a gente. Então, Lívia, minha amiga querida, que eu acompanhei a inauguração aqui dela, desse negócio muito disruptivo aqui em São Paulo. E, Lívia, conta um pouquinho para a gente, quando você abriu esse negócio, né, que é dentro do movimento Zero Waste, né, do desperdício zero, o teu consumidor, ele era mais crítico? Ele já vinha com essas perguntas mais difíceis ou não? Então, pela minha experiência, existia um mix, né? Tinha aquele consumidor que chegava já com uma profundidade, um entendimento, mas também tinham aqueles consumidores vindos pela onda do canudo, por alguma diretriz meso ou macro que deflagra uma onda de comportamento. E aí esses espaços que trabalham com sustentabilidade têm uma oportunidade de transformar isso só numa onda que vai passar, ou fazer com que isso seja consistente, né? Então, eu acho que os espaços aí que trabalham com sustentabilidade conseguem entender que tem um mix dos consumidores, né? E acho que vai um pouco ao encontro da pesquisa da Catu, né?
Vamos ver qual foi o resultado que o Zé conseguiu aí da enquete das perguntas. Vamos ver quais perguntas as pessoas aqui da nossa audiência elas fizeram. Por que comprar? Eu preciso realmente disso? Uma pergunta importante. É o começo de tudo, né? Será que eu preciso mesmo? Ou eu posso pegar emprestado, alugar, né? Muito legal. Em segundo lugar, como eu compro? Se eu vou, de repente, fomentar o pequeno produtor, né? O pequeno empreendedor, ou se eu vou direto na grande na internet. Outra pergunta legal também. De quem comprar, o meio, talvez a pessoa possa fazer. Hoje a gente está migrando todo mundo para a internet por conta da contaminação, mas até então. E olha, logo em seguida veio como descartar. A gente tem um público aqui que a gente não pode considerar como padrão, né? Porque se ele se interessou pelo nosso assunto, ele já tem um diferencial. E quais eram as perguntas assim que as pessoas mais faziam lá? Porque tinha muita coisa que para o consumidor iniciante, como a Larissa colocou, nem sabe para que serve né, de repente, os utensílios que você oferecia, né? Então, depende, né? Às vezes chegava uma pessoa que estava querendo fazer a transição capilar, que chama, né? Passar do shampoo sólido, acho que do shampoo líquido, na verdade, para o shampoo sólido. Acho que você passou por isso, a gente conversou algumas vezes sobre. Então, tem toda uma explicação, né, relacionada a esse processo. Até foi por isso, de tanto que eu entendi que as pessoas passavam por transições, que eu fundei, que eu concebi esse termo, que hoje é o meu Instagram, que chama transições ecológicas, né? Eu percebia que não só eu, dentro do meu processo lá, junto com o Movimento Zero Waste, ou desde que eu entrei na universidade, eu passei por uma transformação onde minha relação com a natureza mudou, e é isso que eu chamo de transição ecológica. As pessoas que estavam entrando lá, elas buscavam isso também, né? As pessoas que buscam projetos envolvidos com sustentabilidade, essas que estão nessa linha tênue entre saber o que é e querer se aprofundar, eu acho que elas estão buscando essa relação, essa transformação e essa transição nessa relação com a natureza, com o meio, né? E aí teve um trabalho de retaguarda, aí, digamos, né, do back-office, que foi muito grande, que foi antes de você abrir, como é que você prepara esse produto para estar lá, dentro desse teu conceito, né, do conceito do movimento, e como é que foi esse trabalho, né? Você teve alguma referência? Você conhecia essas diretrizes, por exemplo? Então, eu venho de uma experiência... Desculpa, te cortei. Será que você falou alguma coisa? Não? Essas diretrizes de rotulagem, algum guia que te ajudasse, né? Então, eu já vinha de uma experiência com relação à sustentabilidade. Sou geógrafa de formação e já tinha um processo de sustentabilidade onde já morei em Ecovila, já tive vários processos relacionados a isso. E depois, quando eu conheci o movimento Zero Waste, eu também me aprofundei muito nessa questão já também relacionada à cidade de São Paulo, no caso, né? E aí foi gerando um conhecimento tal que eu consegui abarcar, assim, muitos lugares do Brasil, enfim. Mas uma metodologia que me ajudou realmente foi a metodologia dos 5 R's do Movimento Zero Waste. Claro, eu considero que a minha experiência, não só do Movimento Zero Waste, mas com as questões de sustentabilidade, foram os meus guias únicos nesse sentido de preparar toda essa questão, essa mudança sociotécnica que a gente começou a propor, né? E que foi fundamental. Então, saber não só quais eram as mudanças que o fornecedor precisava fazer, na verdade, mas também indicar soluções, né? Então, por exemplo, chegava um fornecedor lá com a etiqueta de poliéster, o produto era perfeito, trabalhava com resíduos têxteis, de banco de tecido, tal, e chegava e a etiqueta era aquela tradicional poliéster. E eu tenho a casa de trabalho em Virgem, não sei se vocês são relacionados com astrologia, mas para fazer uma brincadeira aqui, o meu critério sempre ele é muito profundo. E aí eu falava para o fornecedor, olha, o seu produto é muito bacana para estar aqui, mas eu preciso que você troque a etiqueta. E aí aí eu falava, você pode pegar as alças que usam para as ecobags, você pode fazer a etiqueta dessa forma, com carimbo, alguma coisa que seja uma etiqueta 100% algodão, pelo menos, se você não for usar de novo o tecido reutilizável. E a gente teve
muitas transformações de muitos pedidos, desde de muitos fornecedores, mas desde mudar a tampa de plástico por tampa de metal, escolher não colocar o borrifador e tampa de metal, e se a pessoa precisar comprar um borrifador, aí sim comprar. Então, o que me norteou mesmo foi toda a experiência que eu tive também de fazer essa transformação dentro da minha casa e com a minha família, né? Porque não foi só eu que passei por essa transformação. Eu meio que coloquei... Tem até um comentário aqui, Lívia, que fala isso, que muitas vezes o profissional de comunicação que as empresas contratam, ele não faz isso. Então, é muito difícil ele comunicar da forma correta, porque ele desconhece a prática, né, disso tudo. Então, teve um comentário aqui que falaram exatamente isso. Então, assim, eu entendo que você teve um trabalho mais baseado no movimento, né, Zero Waste, do que nesses guias que a gente vê, assim, as ONGs fazendo, como essas duas que estão participando aqui, né? Mas, por outro lado, como é que você vê o impacto do trabalho do Instituto e desse programa, né, do PNUMA, por exemplo, com a formulação desse tipo de material? Como é que você acha que isso impacta as Assim, empresas? se eu tivesse, se no momento, na época que eu fundei, eu tivesse, por algum motivo, entrado em contato com esses guias, né, eu com certeza teria utilizado, porque pela apresentação e depois pelo que eu fui pesquisar, contempla coisas que eu usei, que eu considero hoje muitíssimo importante para qualquer pessoa que queira, né, desbravar aí no mundo dos negócios. E eu acredito que, assim, claro, as informações elas vão circulando na sociedade, também tem esse problema de fazer chegar em todo mundo que a gente precisa que chegue, né? Esse problema, acho que todas as organizações, empresas e pessoas passam por isso. Mas uma coisa importante, pensando numa conjuntura, é que esses atores, são diversos atores dentro da nossa esfera, né? Os atores que estão no nível macro, no nível médio, no nível micro, eles precisam entrar numa convergência, talvez, da questão mais urgente que a gente tem hoje, né? Que é essa questão desse binômio consumo e descarte, e como é que a gente vai criar, junto com todos esses atores, uma grande transformação, uma transição ecológica global, né? Para que essas informações cheguem na população, não só nas empresas, para que as coisas estejam todo mundo na mesma página. Acho que a gente conversou uma vez sobre estarmos todo mundo na mesma página. Então, acho que quando esses atores eles estão fazendo esses trabalhos que são incríveis, né? Seja a ONU com uma visão mais macro, o Acatu com talvez uma visão mais meso, assim, e esses negócios com essa questão mais micro, quando eles se alinharem, a gente tiver todo mundo na mesma página, a gente vai conseguir convergir para essa questão tão importante que está sendo a questão ambiental do nosso planeta, né? Tem até um comentário aqui sobre isso, que a gente fica tendo assim todo um cuidado, um trabalho danado para a gente mostrar que está fazendo certo, enquanto o outro, que a gente chama de convencional, né, ele não internaliza os seus impactos, ele não comunica muitas vezes os impactos externos que ele causa, que a gente chama de externalidades, e aí a gente, assim, é como se os bons pagassem pelos maus, né? Então tem um comentário sobre isso. Então, assim, a gente tem que fazer todo, sabe, pagar certificação, verificação por terceiros, etc, etc, e enfim, isso é uma questão bem ética, aí talvez. entra a questão do ator mais, né, geral, assim, que são os governos e a questão das leis, né, igual o Canudo gerou uma onda de sustentabilidade, esses espaços puderam aproveitar de certa forma ou não, que essas empresas que tenham essas questões, né, de não internalizar esses custos, que elas tenham alguma questão para colocar isso, né? E assim, e aí é um trabalho que é tudo ao mesmo tempo, não tem primeiro faz isso e depois isso, né? Vem o guia para que as empresas e as pessoas entendam como comunicar e como entender o que tem de sustentável na sua marca. Tem uma lei, tem um negócio sendo aberto que é disruptivo, enfim, são coisas que é tudo aqui ao mesmo tempo e agora. Vão convergindo, né? Tem algumas questões interessantes aqui, eu vou abrir para quem quiser comentar das painelistas,
E aí, Lu, você quer trazer a questão que você falou mais jurídica? Eu não encontrei. Eu achei legal que a Lívia começou a falar desse assunto, e eu acho que uma coisa que também as pessoas estão perguntando aqui, eu acho muito relevante a gente saber. Eu, como consumidor, eu vejo um caso de greenwashing, eu falo, o quê? O que é isso? O que essa marca está falando? O que eu faço com essa informação? Né? Tem uma legislação contra o greenwashing, quer dizer, da mesma maneira que, tudo bem, eu sou uma marca responsável, estou fazendo minha certificação, mas e contra as empresas que estão descuidando? O que existe de fato que possa ser feito? Eu acho que eu posso comentar essa, que foi o painel que a gente fez no ano passado, né, sobre o greenwashing, e a gente chamou o Instituto de Defesa do Consumidor, que é o IDEC. Então, assim, existe uma lei, né, para o consumidor, que já é antiga, e ela ampara algumas questões, né? Então, algumas questões da comunicação, elas já estão amparadas e você pode reclamar no PROCON aí do seu estado. E é isso que eu faço, e por isso que vocês acabaram me chamando para esse painel de consumo consciente e tudo mais, porque a gente não exerce muito nossa cidadania, né? Então, acho que isso engloba duas questões. Primeiro é nessa parte do consumo direto. Eu fui lá, comprei, a embalagem está escrito recicle. Eles não falam qual é o material, então você não sabe para onde destinar, a empresa não tem logística reversa, o saque não te atende, não te responde em e-mail, isso é passível de reclamação no PROCON, né? E aí, você tem o outro lado, que é você começar também a exercer um outro papel nosso como como cidadãos, que é você se aproximar de um vereador, né? Então, assim, eu já estou fazendo alguns contatos aqui, estou conseguindo. É lógico que o meu trabalho está muito ligado a isso, então eu dedico muito tempo a isso. Mas a gente tem ONGs. Então, assim, o IDEC também recebe e apoia o consumidor nesse sentido, não só com pesquisas, mas ele também é uma ONG que apoia essa causa, né? Por outro lado, você pode ter uma proximidade maior com um vereador, que foi como surgiu essa lei da proibição dos canudos. Foi um projeto, né? E agora dos descartáveis, né? Dos descartáveis aqui em São Paulo, então foi ampliado já. Então, e assim, tem alguns vereadores que já estão mais empenhados na causa. Então é legal você acompanhar e começar a fazer parte, de repente, uma das comissões, né? Uma coisa que nesse momento está acontecendo muito é tudo sendo online. Então, se a gente não conseguia participar de reuniões como essa, agora a gente tem até uma oportunidade que pode se tornar permanente, né? Então, tem alguns. Eu queria só já contar um caso sobre isso prático, para as pessoas verem como é verdade. Hoje existe um GT do vidro na cidade de São Paulo. Por que esse GT existe? Né? GT para trabalhar, porque o vidro é um resíduo super complicado, ele é infinitamente reciclável e tudo mais. Porque alguém ligou lá, num gabinete de uma vereadora e falou, olha, eu moro na Zona Sul e o vidro aqui não é reciclável, isso é um absurdo, eu quero denunciar. Então, só para a gente... Dá para fazer. Aqui em São Paulo, a gente tem um canal eletrônico, eu acho que a maior parte das capitais tem já. Então, você entra na prefeitura para fazer uma reclamação, às vezes demora, mas aquilo volta. E aí, ir fazendo esse movimento de fazer força. Não sei se teve mais alguma outra pergunta, porque agora tem bastante coisa aqui que apareceu para mim. Tem sobre preço, como é que a gente torna o preço dos produtos ecológicos mais viável. E aqui eu acho que é uma mudança maior, porque o problema é que o convencional, o poluidor, ele não está pagando o preço da poluição, entendeu? Então, isso é uma das questões. Outra questão que eu acho que é um caminho para quem quer acessar e está sentindo dificuldade por conta do preço é o faça você mesmo, né? Então, assim, eu entendo isso e eu concordo com muitas coisas e eu encontrei caminhos. Então, quando a Lívia falou, por exemplo, da transição ecológica, da gente não usar mais um shampoo embalado num plástico com coisas douradas que nunca serão recicladas, quando eu fiz a minha transição, eu fiquei apaixonada, porque o shampoo sólido, além dele ter uma função completa de lavar e não colocar um petróleo em volta do seu cabelo, né?
você vai descobrir que ele dura mais e ele é muito, mas muito mais barato do que o shampoo que eu usava, né? Ele pode não ser o mais barato do mercado, mas ele é muito mais barato do que o que eu usava. E você tem um monte de pessoas aí ensinando a fazer também. Essas coisas não são tão complicadas quanto a gente imagina. Quando a gente começa a estudar isso e conhecer, né, você pode ir fazendo pequenos testes e você pode também buscando referências que são mais confiáveis, né? E isso vai se baseando na rede de pessoas com quem você vai se relacionando. Então, hoje eu já estou considerando a possibilidade de fazer o meu shampoo em casa, o meu champoonete, que é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, mas na medida que você vai estudando, você vai descobrindo que a gente complicou muito a nossa vida, né? Então, a gente resolveu que a gente tinha que passar 4 plásticos em volta de um abacaxi fatiado, ao invés da gente comprar o abacaxi e botar a casca no vaso, sabe assim? Então, a gente complicou muito e aí dá essa sensação de que, ai, é tudo caro, eu não posso ser vegana, eu não posso ser, sei lá, zero waste, porque tem que comprar o canudo de inox. Bom, o canudo eu não quero nem falar, gente, porque acho meio polêmico a questão do canudo. Eu não uso canudo há 20 anos, então eu acho assim, essa questão do canudo é meio polêmica para mim. É, aí tem uma questão que eu acho que a Lívia pode ajudar aqui, que é sobre produtos a granel, Lívia. Alguém comentou sobre produtos a granel, que isso é uma das soluções, nós somos adeptas, né? E esse é um formato de trabalho para uma variedade enorme de produtos. Eu queria que a Lívia comentasse, porque ela passou por alguns desafios aí para implantar granel. Acho que não é tão simples, mas a gente precisa forçar talvez uma mudança em legislação aqui. Ah, sim, isso é o que eu sempre falo, né? Assim, o granel ele tem uma solução em relação ao desperdício, seja do alimento ou do cosmético, né? Aqui onde eu tô, é tranquilo comprar shampoo a granel, mas no Brasil isso ainda não é permitido por lei, né? E aí a gente esbarra nessas questões. Mas eu acho que é uma grande oportunidade. Eu acho que, igual a Flávia, a Luciana, desculpa, falou sobre a questão, né, de leis e como é que a gente pressiona, né, de ligar. A mesma coisa com a Anvisa. Você é um pequeno produtor de cosméticos sustentáveis e naturais. Por que não se unir com outras marcas e tentar uma pressão junto ao órgão da Anvisa, que não tem um triz de visão para esse pequeno produtor, que com certeza ele traz mais benefícios ambientais, porque ele não utiliza matérias-primas químicas e tudo mais, e todas essas questões que a gente já sabe, mas que por outro lado, eu sei que todo mundo fica por aqui de trabalho, às vezes não dá conta da própria rotina, porque realmente um negócio toma muito tempo, mas precisa acontecer uma articulação aí, e eu acredito que essa é a única via para mudar um pouco esses órgãos que estão com legislações de 1900 e bolinha, sendo que tanto a sociedade já caminhou, quanto o nosso problema ambiental está crescendo numa proporção nunca antes vista na história. Então, a gente precisa fazer algumas reavaliações aí e mudança. É isso aí, eu também acho. A gente está conseguindo algumas coisas, gente. Tem alguns movimentos surgindo, inclusive agora, mesmo a gente dentro de casa, sem poder gritar na rua, alguma coisa assim, que a gente está conseguindo algumas coisas, que não passe, por exemplo, né, num congresso e tal. Tem uma outra pergunta que é muito recorrente, Lívia, talvez a Larissa, não sei se a Beatriz também conhece, mas se existe um portal onde centraliza informações de marcas sustentáveis. Esse era o meu sonho, viu? Daniel, meu xará, perguntou. O meu sonho era que o Sustenta o Quê fosse essa referência para produtos sustentáveis. Mas é uma questão bem complexa, viu? Então, a gente usa alguns selos como referência, né? O IBD, né? Os selos de orgânicos, por exemplo, que vêm para os ingredientes de produtos. Eu gosto muito da certificação do Sistema B, porque eu conheço profundamente o movimento. E aí, portal que indica. Você conhece algum, Lívia?
Algum lugar onde concentre mais marcas, assim? Tem algumas coisas bem dispersas assim na internet, né? Eu acabei de fazer um texto sobre iniciativas e apps que ajudam as pessoas a diminuir pegada ambiental. Tem um mapa de brechós de um amigo do Rio de Janeiro, do Fuck Disposables, que compilou ali um monte de brechós. Eu sei que tem um mapa também da Cristal, que ela compilou várias lojas a granel e sustentáveis ali, e tem, né, de todos os lugares que ela já foi. Eu tenho uma de 36 lugares no mundo, Zero Waste. Tem uma plataforma que chama Bipacket, que trabalha com todas as lojas relacionadas a consumo consciente e Zero Waste. Tá? E aí vários, enfim, isso é uma baita sacada e tem gente já fazendo essa listinha. Acho que em breve vai sair, conheço. Vou fazer um pedido, Dani. A Daniela, gente, semana que vem, vai postar essa gravação no YouTube. Se você quiser passar alguns links desses para as pessoas no descritivo do YouTube, acho que pode ser super legal, inclusive desse teu texto, Lívia. Com certeza, eu passo para vocês. A gente manda, Daniela, eu também. As marcas que eu fui testando, eu também tenho no meu perfil, no Sustenta o Quê, eu deixei nos destaques de consumo responsável, e acho que a Beatriz quer fazer um adendo. Sim, bem rapidamente, só para dizer que nós da ONU, a gente apoiou um projeto no Chile para desenvolvimento dessa plataforma, porque o que a gente vê, na verdade, com relação a essas plataformas, é o quão confiável, né, e baseado em quê, qual critério que essas plataformas usam para dizer que o produto é ou não sustentável. Então, nós apoiamos, junto com a Fundação Chile, uma plataforma no Chile chamada Mi Código Verde. E nessa plataforma nós tivemos uma série de critérios, desenvolvemos uma série de critérios, por exemplo, pegada hídrica, pegada de carbono, e avaliamos, então, uma série de produtos e de marcas. Então, temos o produto e as diferentes marcas daquele produto, e dizendo, então, os mais sustentáveis ou o que é mais sustentável em qual área, porque também, muitas vezes, um produto tem um trade-off, né? Ele é sustentável numa área, ele é talvez mais ambientalmente correto, ou tem um menor impacto ao meio ambiente, mas tem um problema social maior ligado a ele. Então, enfim, nós tivemos essa questão, né, de quais são os critérios. Então, está bem claramente na plataforma especificado quais são os critérios avaliados, os produtos e as marcas. Nós temos um projeto de expandir essa plataforma para 2 outros países na América Latina nos próximos 2 anos. E, bom, quem sabe a gente não consegue fazer alguma coisa aí com o Brasil. Tomara que venha para cá. Bom, tem gente perguntando aqui, mas acho que a Larissa já respondeu sobre a plataforma. Fechar. Daqui a pouquinho. Sobre a plataforma e a gente vai fechar, né? Eu só vou fazer uma observação, agradecendo muito, mais uma vez, o convite da Casa Causa, para a gente poder estar fazendo essa conversa e provocando todo mundo para se movimentar. E a última observação que a Marília colocou no quesito de tornar esses produtos acessíveis no sentido da gente conseguir que eles sejam vendidos na favela. Eu acho que tem muitos projetos, viu, Marília? Se você quiser conversar comigo lá no Sustenta o Quê e propor um projeto, se as pessoas soubessem que a simplicidade ela empodera a gente mais do que comprar um produto da moda e tal, talvez elas comecem a mudar isso e isso chega na favela sim. E isso pode gerar renda para a favela, inclusive. Então, eu deixo esse canal aberto aí para a gente conversar. Agradeço muito todas as convidadas, todas as contribuições também da audiência e a Casa Causa por ter me chamado. Muito obrigada, gente. Legal, gente. A gente vai. Eu queria também agradecer, Zé, se você quiser colocar o vídeo. A gente tem, olha, a gente está muito feliz de ter feito. A gente quase cancelou esse Encontro Lixo Zero por causa da pandemia. No fim, a gente falou: não, a gente vai fazer, porque tem muita gente que está ligada nesse assunto e esse encontro está só confirmando isso. Então, a gente vai também agradecer as marcas que estão nos apoiando, que são marcas que estão preocupadas com esse assunto em vários níveis. E esse nosso painel, a gente tem o apoio, como sempre, da IVE,
da Nespresso, da Poyato Recicla e da Simple Organic. A gente vai prestigiar a Simple Organic, que é uma marca de cosméticos sustentáveis. Zé, você vai colocar? Legal. Legal. Gente, assim, convido vocês. Amanhã a gente tem o último painel, que é sobre um tema super polêmico: embalagens sustentáveis. Dá para ter embalagens sustentáveis ou não? E no final desse painel, a gente vai ter um sarau super bacana, com a participação, inclusive, do grupo do Instituto Favela da Paz, que é o Poesia Samba Soul. Vai ser super animado. Terminamos, então, com samba, para a gente celebrar a vida. E eu espero que vocês venham. E, enfim, muito, muito obrigado pela presença. A gente precisa fortalecer essa rede do lixo zero, da economia circular, e juntos a gente consegue, sim, fazer as mudanças que o mundo precisa. Obrigada. Começando na gente mesmo. Sem dúvida. Obrigada. Obrigada. Boa Tchau, noite. pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite, meninas. Tchau, Clélia. Tchau. Tchau, Lori. Tchau, Dani. Tchau, beijo. Sim.